E aí, bora para uma revisão super rápida sobre as origens da humanidade? A gente vai passar pelos pontos mais importantes, sabe? Desde os nossos primeiros ancestrais até a galera que chegou primeiro aqui no Brasil. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar é: como um assunto desse tamanho todo cai na prova, né? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos focar naqueles conceitos-chave, aqueles que os vestibulares e as provas adoram. Então, fica de olho nos detalhes. Então, o começo de tudo está na nossa, digamos, árvore genealógica. O gênero Homo. E o que define esse grupo? Basicamente, três coisas. Um cérebro que foi crescendo, o fato de andar em dois pés e, o mais importante, a habilidade de criar ferramentas. O primeiro dessa turma aí é o Homo habilis. O nome dele já entrega o jogo, né? Homem hábil. Ele foi o primeirão, o pioneiro em lascar pedra de propósito para criar ferramenta. Pensa só. Essa foi a primeira grande revolução tecnológica da história. E tudo começou lá na África. Logo depois, vem o Homo erectus. E esse aqui, olha, foi um verdadeiro explorador. Foi a primeira espécie humana que botou o pé para fora da África e se espalhou pela Ásia, pela Europa. E tem mais, foi ele que dominou o fogo. Isso mudou o jogo completamente. Mudou a comida, a proteção contra os bichos e até a vida social ali em volta da fogueira. Agora, se liga numa coisa muito interessante. A evolução não é uma escadinha, uma linha reta. Teve uma época em que várias espécies humanas, tipo os Neandertais e nós, os Homo sapiens, viviam no mesmo planeta ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta: o que deu a vantagem pra gente? Foi a tal da revolução cognitiva. A gente desenvolveu uma linguagem super complexa, que permitiu cooperar em grupos enormes, criar histórias, leis e, no fim das contas, dominar o mundo. Ok, então com esse cérebro turbinado, como é que viviam nossos ancestrais diretos, hein? Bora mergulhar agora no mundo dos caçadores-coletores, lá no período paleolítico. É muito fácil a gente imaginar que a vida deles era só, sei lá, brutalidade, né? Mas era bem mais complexa que isso. Eles praticavam o que a gente chama de nomadismo inteligente, saca? Seguiam os ciclos da natureza, a migração dos animais, a cooperação em grupo era a chave de tudo. E olha que legal, eles não só sobreviviam, eles criavam. As primeiras artes, as pinturas nas cavernas, a famosa arte rupestre, tudo nasceu ali. E aí, depois de, nossa, centenas de milhares de anos vivendo desse jeito, tudo virou de cabeça para baixo. Uma nova revolução estava chegando, talvez a maior transformação da nossa história, a agricultura. Olha bem para essas duas imagens. De um lado, a gente tem uma ferramenta de pedra lascada, que é a cara do caçador-coletor. Do outro, o trigo, que é o símbolo do agricultor. Qual é a grande virada aqui? É a mudança de uma vida em que se pega o que a natureza dá para uma vida em que se produz o próprio alimento. É uma mudança gigante. Então, o ponto central aqui é entender que a agricultura foi tipo uma faca de dois gumes. Por um lado, foi ótimo. Permitiu que a população crescesse, que as primeiras vilas aparecessem. Mas teve um custo. E foi um custo alto. Muito mais trabalho pesado. Uma dieta que ficou menos variada e, com mais gente junta, novas doenças apareceram. Essa análise de prós e contras é um prato cheio para questões de prova, viu? Bom, com a população crescendo e a nossa capacidade de adaptação a 1000, o Homo sapiens partiu para conquistar o mundo. Vamos ver como foi essa grande expansão. Esse mapa aqui é fantástico. Ele mostra direitinho a nossa jornada. Tudo começou na África, né? De lá a gente foi para o Oriente Médio, depois Europa, Ásia, chegamos na Austrália e, por último, nas Américas. Foi uma saga, gente, de dezenas de milhares de anos e isso mostra uma coisa. A nossa capacidade de adaptação é simplesmente incrível, do deserto ao gelo. Beleza. E como a gente chegou aqui nas Américas? A teoria mais conhecida, aquela que todo mundo já ouviu falar, é a da travessia a pé pelo Estreito de Bering, lá na Era do Gelo. Só que, e aqui a coisa fica boa, novas descobertas, muitas delas aqui mesmo no Brasil, estão botando uma pulga atrás da orelha dos cientistas. Talvez outras rotas tenham existido bem antes. E isso é o gancho perfeito para a gente virar o nosso olhar para cá, para casa. Vamos falar da história humana no território que hoje a gente chama de Brasil. E olha, é uma história muito, mas muito mais antiga do que a gente costuma imaginar. Vamos ver quem lembra. Quem é considerada a primeira brasileira? Aquele fóssil humano mais antigo que já foi encontrado por aqui. Vamos puxar pela memória. Isso mesmo, é a Luzia.
Ela foi encontrada lá em Minas Gerais e é, sem brincadeira, um tesouro da nossa arqueologia. O mais impressionante sobre a Luzia é que os traços do crânio dela não lembram os dos indígenas de hoje, lembram mais os de africanos e aborígenes australianos. O que isso quer dizer? Que a chegada do ser humano no nosso continente foi um processo muito mais complexo do que se pensava. E não era só a Luzia, não. O Brasil de antigamente era um verdadeiro mosaico de povos. Quer um exemplo? No nosso litoral vivia o pessoal dos sambaquis. E atenção, eles não eram nômades, eram sedentários, ou seja, tinham um lugar fixo. Viviam da pesca, que era muito farta, e construíam umas montanhas gigantes de conchas, que serviam de casa, de cemitério, de tudo. E para fechar essa nossa viagem pelo Brasil antigo, a gente tem que falar da Serra da Capivara, lá no Piauí. É simplesmente a maior concentração de arte rupestre das Américas. Aquelas pinturas são a prova cabal, definitiva, de que existia uma cultura riquíssima e super sofisticada por aqui milhares de anos antes de qualquer europeu pisar aqui. Agora, uma dica importante para não escorregar na prova. O próprio nome pré-história é bem complicado. A visão antiga, mais tradicional, dizia que a história só começa com a escrita. Mas hoje a gente sabe que isso está ultrapassado. Qualquer vestígio humano, uma pintura na parede, uma ferramenta, um osso, é um documento histórico. A conclusão é simples: não existe povo sem história. Certo? Então vamos para o resumão final. O que é essencial levar daqui? Ponto 1. A humanidade é uma espécie só, que nasceu na África. Ponto 2. Linguagem e cooperação foram nossas ferramentas mais poderosas para sobreviver e nos espalhar. Ponto 3. A gente transformou a natureza de caçador-coletor para agricultor. E ponto 4. O Brasil tem uma história muito profunda, com Luzia, Sambaquis e a Serra da Capivara. Memorize esses 4 pontos, que é sucesso. Olha, lembrando desses pontos principais, já se tem uma base excelente para encarar qualquer questão sobre esse tema. Agora, é focar nos estudos. Bom trabalho e até a próxima!